Sabe quando a gente está seguindo um plano de leitura da Bíblia e chega a vez do livro de Números? Dá até um arrepio, né? O nome já assusta. A gente logo pensa, lá vem aquele monte de lista, contagem, nomes que não dá nem para pronunciar. Mas olha, o que a gente vai descobrir junto aqui é que Números é, na verdade, um dos livros mais humanos e cheios de drama da Bíblia inteira. É a história de uma viagem, sabe? Um verdadeiro diário de bordo da jornada espiritual de 2 gerações. Então, vamos lá, direto ao ponto. Esse livro é só um monte de contagem e censo antigo? Uma planilha, sei lá? A resposta é um sonoro não. De jeito nenhum. Por trás de cada número daquele, tem um drama real acontecendo. Uma história sobre fé, sobre fracasso, sobre disciplina e, acima de tudo, sobre a paciência de um Deus que simplesmente não desiste do seu povo, mesmo quando o povo parece ter desistido de si mesmo. E quer uma prova disso? O próprio nome original do livro em hebraico. Ele não se chama Números, o nome é Bemidbar. E sabe o que isso significa? No deserto. Poxa, isso muda completamente a nossa perspectiva, não muda? O foco não são os números, mas sim o lugar onde a história acontece. No deserto. É sobre a jornada, sobre o que acontece no caminho, naquele espaço de tempo entre a promessa que Deus fez e o cumprimento dela. Para a gente entender bem essa história, nosso roteiro aqui vai ter 5 paradas principais, ok? Primeiro, a preparação lá no Sinai. Depois a gente vai ver o grande fracasso no deserto. Em seguida, a esperança que ressurge em Moabe. Aí a gente vai procurar os sinais de Cristo no meio do caminho. E por fim, vamos ver que lições a gente pode tirar disso tudo para os nossos próprios desertos hoje. Beleza, então. Vamos começar. A nossa história parte do pé do Monte Sinai. Imagina a cena. A primeira geração, aquela que acabou de sair da escravidão no Egito, está ali, sendo organizada por Deus. Tem um clima de ordem, de propósito, uma expectativa gigante no ar para a jornada que está para começar. E aí a gente já dá de cara com o primeiro censo. Mas não pensa que isso é só para saber quantas pessoas tinham. Não era um IBGE da época. Aquilo era, na prática, um alistamento militar. Pensa só. Deus estava pegando uma multidão de ex-escravos e transformando num exército organizado, um povo com uma missão clara. Cada um daqueles números era uma pessoa, uma vida, com um propósito. E a forma como eles se organizaram é simplesmente genial. O tabernáculo, que era o lugar onde a presença de Deus habitava, ficava bem no centro de tudo, e as 12 tribos acampavam ao redor. A lição aqui é muito, muito forte, principalmente para quem lidera alguma coisa hoje, seja uma equipe, um ministério. A vida da comunidade, as decisões, o rumo, tudo, absolutamente tudo, tem que girar em torno da presença de Deus. Se ele não for o centro da nossa agenda, a jornada já começa com o pé esquerdo. E antes deles darem o primeiro passo, Deus entrega a famosa bênção sacerdotal. É quase como se ele estivesse dizendo, olha, o caminho vai ser difícil, vocês vão enfrentar crises, vão passar por desertos, então guardem essa promessa como um tesouro, levem na bagagem, porque eu estou e eu vou com vocês. Era o kit de sobrevivência divino para a estrada que eles tinham pela frente. Só que é bem naquela hora em que tudo parece estar perfeitamente alinhado que a nossa natureza humana, ela aparece. A partir daqui, o clima do livro muda drasticamente. Aquele otimismo todo do começo vira pó. E no lugar entram as reclamações, a rebelião e uma crise de fé tão profunda que vai selar o destino de uma geração inteira. Esse momento aqui é o clímax do livro. A cena é a seguinte: 12 espias são enviados para ver a Terra Prometida. Todos eles veem a mesma terra, mas 10 deles voltam apavorados. Lá tem gigantes! A gente parece gafanhoto perto deles. Eles focaram no medo. Só 2, Josué e Caleb, voltam com outra visão. Deus está com a gente, nós podemos tomar a terra. Eles focaram na fé. E o povo? Tragicamente, o povo decidiu dar ouvidos à voz do medo. E a consequência disso? A resposta de Deus é dura, mas justa. Aquela geração não ia entrar na terra prometida. E o deserto, que era para ser uma viagem de alguns meses, virou a casa deles por 40 anos. E veja bem, não foi porque o GPS divino quebrou. Foi um tempo de disciplina. Um tempo necessário para tirar a mentalidade de escravo, tirar o Egito de dentro do coração daquele povo. E olha só, nem o grande líder Moisés escapa. A gente precisa ter empatia aqui. Imagina a pressão, décadas ouvindo reclamação, resolvendo briga, carregando uma nação inteira nas costas. Um dia, cansado e irritado, ele perde a paciência e desobedece a Deus. Em vez de falar com a rocha, como Deus mandou, ele bate nela. Num ato de raiva, ele meio que rouba a glória que pertencia só a Deus.
A lição aqui é pesada, especialmente para líderes. Deus usa gente imperfeita, com certeza, mas Ele não tolera que a sua glória seja roubada, nem que a sua santidade seja tratada de qualquer jeito. Agora, avançamos 40 anos. O cenário muda de novo, a gente está nas Campinas de Moabe, literalmente na porta de entrada da Terra Prometida. A geração rebelde morreu no deserto. O foco agora é total nos filhos deles. Uma nova geração que nasceu e cresceu no deserto e que agora está pronta para receber o que os pais perderam. Essa comparação aqui resume a história inteira de Números de um jeito brilhante. De um lado, a velha geração, marcada pela incredulidade, pela reclamação constante. Sabe aquela história de tirar o povo do Egito, mas não tirar o Egito do povo? É exatamente isso. Do outro lado, a nova geração, com uma atitude de esperança, de obediência, preparada para a conquista. O destino de cada uma delas mostra o peso que as nossas escolhas têm. E claro, nova geração pede nova liderança. A passagem de bastão de Moisés para Josué é exemplar. Não é algo feito às escondidas, num acordo de corredor, é um ato público, organizado, com Deus confirmando a escolha. Isso aqui é uma aula para qualquer ministério hoje sobre como fazer sucessão, como passar o bastão com integridade, com honra e principalmente com clareza para todo mundo ver. Mas a gente não pode pensar que essa história no deserto era só sobre Israel. Não mesmo. O tempo todo, escondido nas entrelinhas de Números, a gente encontra pistas, símbolos que apontam para alguém que viria no futuro, Jesus. É como se o Antigo Testamento estivesse sussurrando o nome que o Novo Testamento vai gritar. E um dos sinais mais impressionantes é o da serpente de bronze. A história é maluca. O povo peca, serpentes venenosas começam a picar todo mundo e a cura que Deus oferece é bem estranha. Eles precisavam olhar com fé para uma serpente de bronze levantada numa haste. E pronto, eram curados. Corta para séculos depois, e quem a gente vê usando exatamente essa imagem? Jesus. Em João capítulo 3, ele diz que, assim como a serpente foi levantada, ele também seria levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É de arrepiar. Outro símbolo incrível, as cidades de refúgio. Imagina que alguém matasse outra pessoa sem querer. Para não ser morto por vingança, essa pessoa podia correr para uma dessas cidades e estaria segura. Isso é uma figura linda de como Cristo é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro. A gente pode correr para ele e encontrar proteção do julgamento que a gente merecia. E não para por aí, não. Tem mais. A rocha que foi ferida e deu água para o povo, Paulo diz que essa rocha era Cristo. O maná, aquele pão que caía do céu todo dia, Jesus se apresentou como o verdadeiro pão da vida. E até na profecia de um cara meio estranho, Balaão, que nem era de Israel, surge a promessa da estrela de Jacó, um futuro rei que viria. Ok, tudo isso é muito legal, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? O que essa história de 3.000 anos atrás, de um povo no deserto, tem a ver com a nossa vida hoje? Como é que a gente pega essas lições sobre fé, sobre liderança e aplica para superar os nossos momentos de deserto, de dúvida, de desânimo? Olhar para Moisés é uma aula sobre liderança de verdade, sem filtro. Ele era humilde, sim, mas vivia cansado, sobrecarregado. Ele era corajoso, mas chegava diante de Deus e desabafava tudo. Ele era um intercessor incrível pelo povo. Mas ele também pecou, e feio. A grande lição é essa. Deus usa gente de carne e osso, gente real. Mas a glória tem que ser sempre dele. Tem uma frase que, para mim, resume o livro de Números como nenhuma outra. É a seguinte: libertar um povo não é o mesmo que formar esse povo. A libertação aconteceu lá no livro de Êxodo. Agora, a formação acontece em Números. Libertar é o evento. Formar é um processo longo, difícil, e é no deserto que esse processo acontece, onde Deus nos amadurece e molda o nosso caráter. E no fim das contas, a jornada de Números nos deixa com uma pergunta no ar. Uma pergunta para cada um de nós. Porque o deserto faz isso, né? Ele expõe o que está lá no fundo do nosso coração. Ele revela a nossa incredulidade, as nossas reclamações, mas também a nossa capacidade de confiar, mesmo sem ver. Então a pergunta final é essa: o que o deserto que a gente está passando agora, na nossa vida, está revelando sobre o nosso coração?